Boa noite, caros aventureiros. Meu nome é DMD, o Bardo, e esta noite vou contar para vocês uma história que faria até um lixe perder o sono. Se ele ainda dormisse, é claro. Tragam suas canecas mais perto, pois vou narrar a lenda do rei Malacar, o monarca que conquistou reinos, derrotou dragões e, bem, cometeu um pequeno erro. Um errinho minúsculo, na verdade. Ele apenas perdeu sua própria alma e agora passa a eternidade caçando-a pelos planos da existência. Ah, mas não se enganem. Esta não é apenas a história dele. É a história de 4 tolos. Perdão, 4 corajosos aventureiros que decidiram que entrar no castelo amaldiçoado de um rei morto-vivo era uma excelente ideia para ganhar ouro. Spoiler, não era. Tudo começou na cidade de Valdris, no sul do reino de Ettermoor, uma cidade mercante próspera, conhecida por suas feiras de especiarias e por sua imprudente proximidade com as terras sombrias, onde o castelo Coroa de Gelo se erguia como uma cicatriz negra no horizonte. Dizem que, há 300 anos, Malacar era um rei justo, um guerreiro formidável que unificou 7 reinos sob sua coroa. Mas a justiça, meus amigos, tem prazo de validade quando se mistura com ambição e magia negra. Em seu leito de morte, Malacar não aceitou o fim. Convocou necromantes, feiticeiros das sombras e até 1 ou 2 demônios com péssimas recomendações. Ele queria viver para sempre e conseguiu, mais ou menos. O ritual deu errado, como rituais de necromancia costumam dar. Sua alma foi dividida, fragmentada em 7 pedaços e espalhada pelos reinos. Seu corpo permaneceu vivo, mas vazio. Uma casca poderosa, imortal, movida apenas por uma obsessão. Reunir os fragmentos e se tornar completo novamente. E assim, o rei Malacar passou 3 séculos caçando a si mesmo. Na taverna do Javali Risonho, 4 estranhos se encontraram. Não por acaso. Nunca é por acaso quando o ouro está envolvido. Primeiro havia Tarion, um paladino humano de armadura reluzente e mandíbula quadrada. O tipo de herói que acordava cedo para polir a espada e ajudar velhinhas a atravessar a rua. Chato? Talvez, mas útil numa luta. Ao lado dele, Nissa, uma elfa ladina de olhos afiados como suas adagas. Ela não confiava em ninguém, especialmente em paladinos, mas confiava em cofres mal trancados e bolsos pesados. Na mesa do fundo, Gorath, um meio-orc bárbaro com um machado maior que a paciência dele. Falava pouco, quebrava muito. A filosofia de vida dele cabia em 3 palavras: bater, beber, dormir. E, finalmente, Mirena, uma maga humana de cabelos prateados e olhos inquietos. Estudiosa de magia antiga, ela procurava conhecimento proibido, o tipo de curiosidade que costuma acabar mal. O que reuniu esses 4? Um cartaz na porta da taverna. Recompensa de 10.000 moedas de ouro para quem recuperar a coroa espectral do rei Malachar. Assinado Conselho de Valdris. Simples, certo? Entrar num castelo amaldiçoado, pegar uma coroa de um rei morto-vivo obcecado e voltar vivo. Fácil. Tarion foi o primeiro a falar, naturalmente. Paladinos adoram falar. Esta é uma missão sagrada. O rei Malachar deve ser libertado de sua maldição. Nissa revirou os olhos. Querido, você pode chamar de sagrado. Eu chamo de 10.000 moedas. Gorath apenas resmungou, enchendo a caneca pela 4ª vez. Mirena, no entanto, estava folheando um livro antigo. Vocês sabem por que o conselho quer a coroa, não sabem? Ela disse sem erguer os olhos. Não é sobre libertar Malachar. A coroa espectral é uma das relíquias mais poderosas já forjadas. Quem a usar pode ver através dos véus da morte. Controlar espíritos, talvez até reunir almas fragmentadas. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Tarion franziu o senho. Então o conselho quer usá-la? Ou destruí-la? Ou vendê-la? Ou... Mirena finalmente ergueu o olhar, um sorriso perigoso nos lábios. Ou nós podemos usá-la primeiro.
Nissa sorriu de volta. Gorat soltou uma risada rouca. Até Tarion, com toda a sua retidão moral, não disse nada. Assim se formou a companhia. 4 tolos unidos pela ganância, pela glória, pela curiosidade ou, no caso de Tarion, pelo dever deslocado. Ao amanhecer, partiram para o norte. O caminho até o castelo Coroa de Gelo levaria 3 dias. 3 dias de florestas densas, vilas abandonadas e histórias sussurradas sobre cavaleiros espectrais que rondavam a estrada. E enquanto caminhavam, nenhum deles percebeu que nas sombras distantes algo os observava. Algo com olhos azuis e frios como gelo eterno. Algo que vestia uma coroa de espinhos sombrios. E assim, meus caros ouvintes, começou a jornada dos 4 tolos. Perdão, dos 4 heróis. Eles buscavam ouro e glória, mas encontrariam muito mais. Encontrariam um rei que não podia morrer, uma maldição que não podia ser quebrada, e segredos que fariam até os deuses estremecerem. A Estrada Norte era conhecida por 2 coisas: suas paisagens melancólicas e sua capacidade de fazer aventureiros desaparecerem. Nossos 4 heróis, porém, não eram do tipo que se assustava com histórias de camponeses. Bem, a maioria deles não era. No primeiro dia, atravessaram a Floresta dos Sussurros. Um nome encantador, não acham? Quase poético. Pena que os sussurros eram, na verdade, almas presas que gemiam entre as árvores. Detalhes. Tarion marchava na frente, sempre vigilante. Nissa checava as sombras, procurando emboscadas ou tesouros escondidos. Ela não era exigente quanto à ordem. Gorat carregava as provisões nas costas como se fossem plumas. E Mirena? Mirena lia enquanto caminhava, tropeçando em raízes a cada 10 passos. Tem certeza de que esse livro vai nos ajudar? Perguntou Nissa, desviando de um galho baixo. Conhecimento sempre ajuda, respondeu Mirena, sem erguer os olhos. Este tomo fala sobre fragmentação de almas. Fascinante, na verdade. Malachar usou um ritual chamado separação do 7º véu. Isso é perigoso? Perguntou Tarion. Perigoso? Mirena riu. É suicídio arcano. Dividir a alma é como quebrar um espelho. Cada pedaço reflete uma versão diferente de você. E se um fragmento se corromper, todos se corrompem, completou Nissa. Ótimo. Estamos caçando 7 versões de um rei psicopata. Gorat grunhiu algo que poderia ser uma risada ou uma indigestão. No segundo dia, encontraram a primeira vila abandonada. Casas de pedra cobertas de musgo, portas arrancadas, silêncio absoluto. No centro da praça, uma estátua de Malacar, antes de virar uma abominação, claro. Ele segurava uma espada erguida ao céu, o rosto nobre e determinado. Ele era bonito, comentou Nissa. Era um tirano, corrigiu Tarion. Um tirano bonito. Mirena se aproximou da base da estátua, onde inscrições antigas estavam gravadas. Aquele que busca a coroa, que prove ser digno da morte eterna. Ela traduziu, franzindo a testa. Animador. De repente, o chão tremeu. Das sombras da vila, figuras começaram a surgir. Esqueletos vestindo armaduras enferrujadas, empunhando espadas quebradas. Seus olhos vazios brilhavam com uma luz azulada. Cavaleiros espectrais, murmurou Tarion, desembainhando a espada. Preparem-se! A luta foi rápida e brutal. Tarion bloqueava golpes com precisão divina. Nissa dançava entre os inimigos, suas adagas encontrando juntas e caveiras. Gorat simplesmente girava o machado, destruindo tudo à sua frente. E Mirena? Mirena conjurava bolas de fogo que explodiam em cascatas de luz. Quando a última caveira rolou pelo chão, o grupo estava ofegante, mas vivo. Isso foi só o começo, disse Mirena, olhando para o norte. Malachar sabe que estamos vindo. Nissa limpou a adaga na capa. Ótimo. Odeio festa surpresa. No terceiro dia, avistaram o castelo Coroa de Gelo. Erguia-se no topo de uma montanha negra, torres pontudas rasgando as nuvens. Gelo cobria suas muralhas, mas não era gelo comum.
Brilhava com luz própria, pulsando como um coração maligno. Tarion respirou fundo. Que os deuses nos protejam. Nissa ajustou as adagas. Prefiro confiar em mim mesma. Obrigada. Gorath apenas rosnou ansioso. Mirena, porém, estava pálida. Apontou para o portão do castelo. 2 figuras os aguardavam. Uma usava armadura negra e carregava uma espada flamejante. A outra era envolta em sombras, quase invisível. Fragmentos, sussurrou Mirena. São fragmentos de Malachar. E então uma voz ecoou da montanha. Fria, vazia, antiga. Vocês vieram buscar minha coroa? Então venham, venham e descubram o preço da ambição. E lá estavam eles, meus amigos, diante do covil da maldição. 4 almas corajosas contra um rei fragmentado. O castelo os esperava, e dentro dele, segredos que fariam qualquer mortal desejar ter ficado na taverna. Mas a verdadeira pergunta é, quem caçava quem? O portão do castelo coroa de gelo se abriu sozinho. Nenhum ranger de dobradiças, nenhum som. Apenas o vazio, convidando-os para dentro. Tarion empunhou seu escudo. Isso é uma armadilha. Obviamente, respondeu Nissa. Mas somos aventureiros. Cair em armadilhas é praticamente nossa profissão. Gorath grunhiu em concordância e avançou primeiro. O interior do castelo era um paradoxo. Majestoso e decadente ao mesmo tempo. Tapetes antes luxuosos agora apodreciam no chão. Candelabros de ouro estavam cobertos de teias. E por toda parte, aquele gelo azul pulsante como veias congeladas nas paredes. Mirena tocou uma das paredes geladas e recuou imediatamente. Magia negra, muito antiga. Este castelo não é apenas uma fortaleza. É uma prisão. Malachar aprisionou seus próprios fragmentos aqui. Então por que eles não fogem? Perguntou Tarion. Porque cada fragmento quer ser o completo, explicou Mirena. Eles competem entre si. Lutam pelo domínio. E enquanto lutam, Malachar permanece preso em seu próprio corpo. Um riso ecoou pelos corredores. Não um riso alegre, mas algo vazio e assustador. Das sombras surgiu a primeira figura. O fragmento que usava a armadura negra. Ele carregava uma espada flamejante e seu rosto era uma réplica perfeita de Malachar, mas distorcida pela raiva. Eu sou a ira, disse o fragmento, sua voz trovejando. Vim caçar intrusos, vim caçar almas. Quem de vocês quer morrer primeiro? Gorath deu um passo à frente, girando seu machado. Eu! A batalha explodiu. A ira atacava com fúria incontrolável, cada golpe fazendo o chão tremer. Gorath bloqueava e revidava, seus músculos se expandindo com a adrenalina da luta. Tarion se juntou ao combate, sua espada sagrada repelindo as chamas da espada inimiga. Nissa aproveitou a distração. Circulou pelas sombras, subindo por uma coluna até ficar acima do fragmento. Com precisão mortal, saltou e cravou ambas as adagas nas costas da armadura negra. A ira rugiu de dor, mas não caiu. Virou-se para Nissa com olhos flamejantes. Vocês não entendem, nós somos eternos, cada fragmento é imortal. Então vou te matar devagar, rosnou Gorath, acertando um golpe devastador que partiu o elmo do fragmento. Mirena levantou as mãos, canalizando energia arcana. Imortal não significa invencível. Uma explosão de luz mágica envolveu a ira. Quando a luz se dissipou, o fragmento havia desaparecido. Apenas uma pequena chama azul flutuava no ar. O que é isso? Perguntou Tarion. Um pedaço da alma, disse Mirena, conjurando um frasco e capturando a chama. Um dos 7 fragmentos. Se coletarmos todos, talvez possamos entender a maldição. Avançaram mais profundamente no castelo. Os corredores eram labirintos gelados, repletos de armadilhas mágicas e ilusões. Portas que levavam a lugar nenhum. Escadas que subiam e desciam ao mesmo tempo. Em uma das câmaras encontraram um espelho gigante. Sua superfície refletia não suas imagens, mas versões distorcidas deles mesmos.
Tarion se viu como um tirano cruel, espada manchada de sangue. Nissa se viu velha e sozinha, cercada de ouro que não trazia felicidade. Gorath se viu acorrentado, domesticado, fraco. Mirena se viu consumida pela magia, sua humanidade perdida. "Não olhem!" gritou Mirena, cobrindo os olhos. "É o espelho da dúvida. Ele mostra nossos medos." Mas era tarde. O segundo fragmento surgiu do espelho. Desta vez, era uma figura sombria, quase transparente. Seus olhos eram vazios. "Eu sou o desespero", sussurrou. "E vocês já estão perdidos." Sombras começaram a envolver o grupo, frias, sufocantes. Cada um deles sentiu o peso de seus arrependimentos, de seus fracassos. Tarion ajoelhou, sua fé vacilando. Nissa deixou as adagas caírem. Gorath soltou o machado. Apenas Mirena resistiu. Com lágrimas nos olhos, ela gritou: "Não, eu escolho esperança." Suas mãos brilharam com luz dourada, não magia negra, mas algo puro. A luz explodiu, dissipando as sombras. O desespero gritou e se desfez. Outro fragmento capturado. Quando recuperaram o fôlego, estavam no salão do trono. E lá, sentado no trono de gelo, estava ele, Rei Malacar, completo, ou quase. Seus olhos azuis e vazios os estudavam. Ele segurava a coroa espectral na mão enluvada. "Vocês são corajosos", disse Malacar, sua voz ecoando como um sino fúnebre. "Ou tolos, talvez ambos. Mas me digam, por que vieram aqui? Por ouro? Por glória?" Tarion ergueu a espada. "Para libertar você desta maldição." Malachar riu, um som oco e triste. "Libertar-me? Tolos! Eu sou a maldição." E lá estavam eles, face a face com o rei que caçava a própria alma. Mas aqui está o segredo, meus amigos. Malachar não queria ser completo. Ele queria permanecer fragmentado, porque enquanto estivesse dividido, não precisaria enfrentar o que havia se tornado. E agora? Agora a verdadeira caçada começava. O salão do trono era um mausoléu de glória perdida. Estandartes rasgados pendiam das paredes. O trono de gelo irradiava frio que penetrava até os ossos. E ali, sentado como um deus caído, estava Malachar. Tarion manteve a espada erguida, mas sua voz tremeu. Você não quer ser salvo?" Malachar se levantou lentamente. Mesmo sem a coroa na cabeça, sua presença era esmagadora. Ele caminhou até a beira do trono, cada passo ecoando como um sino de funeral. "Salvo?" repetiu ele, quase divertido. "Vocês não compreendem. Eu dividi minha alma por escolha. 7 fragmentos. 7 versões do que eu era. Ira, desespero, orgulho, ganância, inveja, traição e..." Ele pausou, olhando para a coroa em suas mãos. "Remorso." Mirena deu um passo à frente, os olhos arregalados. "Você separou suas emoções, tentou se livrar delas." "Exatamente", confirmou Malacar. "Um rei não pode ter dúvidas, não pode sentir culpa. Então eu as removi. Mas o maldito ritual não funcionou como planejado. Os fragmentos ganharam vida própria. E agora, por 3 séculos, eles me caçam tanto quanto eu os caço." Nissa baixou lentamente uma das adagas. "Então você está preso, nem vivo nem morto, nem completo nem livre. Preso em minha própria ambição", admitiu o rei. "E vocês, tolos corajosos, trouxeram 2 de meus fragmentos de volta." Ele apontou para os frascos que Mirena carregava. "Vocês me deixaram mais perto da completude. E isso é uma sentença pior que a morte." Gorath franziu a testa confuso. "Por que pior?" Malachar olhou diretamente para o bárbaro. "Porque quando eu me tornar completo novamente, terei que lembrar. Terei que sentir cada vida que tirei, cada reino que queimei, cada filho que deixei órfão." Sua voz era um sussurro agonizante. "O remorso, o último fragmento, é o pior de todos. Ele espera por mim no abismo. E quando nos reunirmos..." Ele não terminou a frase. Não precisava.
De repente, as paredes do salão começaram a rachar. Gelo explodiu em 1000 pedaços. Das fissuras surgiram 3 figuras. O orgulho, vestido em mantos dourados, arrogante e imponente. A ganância, com olhos que brilhavam como moedas, dedos longos como garras. A inveja, magra e torturada, com um sorriso venenoso. Irmãos, sibilou a inveja, vocês sentiram? 2 de nós foram capturados. 2 de nós foram traídos. O orgulho apontou para Malacar. Você os deixou entrar. Você quer nos reunir, mas não será você quem dominará este corpo. Será eu. A batalha explodiu em caos absoluto. Os 3 fragmentos atacaram Malacar, e ele revidou com poder devastador. Espadas chocavam-se, magias explodiam, o castelo inteiro tremia sob a força do conflito. Tarion gritou, precisamos sair daqui. Mas Mirena estava paralisada, observando a luta. Não, olhem, ela apontou. Eles não querem nos matar, querem os frascos, querem impedir que Malacar se complete. Nissa compreendeu imediatamente. Então a coroa espectral pode forçar a reunificação. Malachar, mesmo lutando contra 3 versões de si mesmo, ouviu. Ele olhou para o grupo com algo que poderia ser súplica. Fujam, levem a coroa, destruam-na. É a única forma de todos nós, finalmente morrermos. Mas antes que pudessem responder, a ganância se lançou sobre Mirena. Suas garras alcançaram o frasco que continha o desespero. Gorat rugiu e interceptou o ataque, seu machado cortando o braço espectral do fragmento. Mas a ganância era rápida. Suas garras rasgaram o manto de Mirena e pegaram o segundo frasco. Não! Gritou Mirena. Tarde demais. A ganância esmagou o frasco. A chama azul do desespero foi absorvida por ela. O fragmento gritou em êxtase enquanto crescia, sua forma se distorcendo. Agora somos 2, rugiu a criatura fundida. E vocês serão os próximos. Tarion se posicionou na frente do grupo. Corram! Eu seguro eles! Não seja idiota! Gritou Nissa. Corram! Ele rugiu, invocando uma barreira de luz sagrada. O grupo hesitou, mas quando a parede atrás dele se abriu, revelando uma passagem secreta, Nissa puxou Mirena e Gorat. Vamos, agora! Mirena olhou para trás, lágrimas nos olhos. Tarion! Vai! Ele gritou, sua voz firme mesmo enquanto a barreira começava a rachar. Terminem isso! Eles correram. Atrás deles ouviram o som da barreira se despedaçando, o grito de Tarion. E então, silêncio. Quando saíram do castelo pela passagem secreta, o amanhecer pintava o céu de vermelho. Nissa, Gorat e Mirena estavam sujos, feridos, exaustos. E Tarion não estava com eles. Mirena caiu de joelhos, soluçando. Eu o matei. Eu trouxe os frascos. Nissa ajoelhou ao lado dela e segurou sua mão. Não, ele escolheu. Ele era um paladino. Chato, mas corajoso. Gorat olhou para o castelo, ainda de pé na distância. Malachar ainda está lá. E os fragmentos também. Mirena limpou as lágrimas e apertou a coroa espectral contra o peito. Então vamos terminar isso. Por Tarion, por todos que Malacar destruiu. Vamos acabar com esta maldição. E assim, meus amigos, o grupo perdeu um de seus heróis. Tarion, o paladino de coração puro, sacrificou-se para que os outros pudessem escapar. Mas a jornada não terminava ali. Não, ela estava apenas começando. Porque às vezes, para salvar uma alma, é preciso primeiro destruí-la. 3 dias se passaram desde a fuga, 3 dias acampados nas ruínas de uma torre antiga, planejando o impossível. Nissa afiava suas adagas pela 100ª vez. Gorat olhava fixamente para o castelo ao longe. E Mirena estudava a coroa espectral sem parar, seus olhos vermelhos de tanto ler e chorar. Encontrei, disse ela finalmente, quebrando o silêncio pesado. A forma de usar a coroa. Nissa e Gorat se aproximaram. Mas há um preço, continuou Mirena, sua voz tremendo.
A coroa espectral não apenas vê através da morte, ela pode forçar almas fragmentadas a se reunirem, mas quem a usar, terá que manter as almas unidas com sua própria força vital. Significa que vamos morrer, disse Nyssa sem rodeios. Um de nós, corrigiu Mirena, um de nós tem que usar a coroa e se tornar a âncora. Segurar os 7 fragmentos juntos tempo suficiente para que Malacar possa escolher. Escolher o quê? Perguntou Gorath. Aceitar o remorso, enfrentar o que fez e então descansar, verdadeiramente morrer. Um silêncio pesado caiu sobre eles. Nyssa foi a primeira a falar. Eu faço isso. Não, disse Mirena imediatamente. Eu estudei magia a vida toda. Eu entendo o ritual. Tem que ser eu. Gorath se levantou, sua sombra enorme cobrindo ambas. Não, eu faço. As 2 mulheres olharam para ele surpresas. O bárbaro raramente falava, mas agora suas palavras eram firmes. Vocês 2 são espertas, rápidas. Eu sou só força. Mas segurar algo, segurar até o fim. Ele bateu no peito com o punho. Isso eu sei fazer. Mirena abriu a boca para protestar, mas Gorath a interrompeu. Tarion morreu protegendo vocês. Deixem eu morrer fazendo o que faço de melhor, aguentar. Lágrimas correram pelo rosto de Mirena. Nyssa desviou o olhar, mas não antes de Gorath ver o brilho em seus olhos. Está decidido então, disse o bárbaro. Vamos terminar isso. Voltaram ao castelo Coroa de Gelo ao cair da noite. Desta vez, não se esconderam. Marcharam direto pelos portões, prontos para o fim. O salão do trono estava em ruínas. A batalha entre Malachar e seus fragmentos havia destruído quase tudo. Mas todos ainda estavam lá. Malachar, enfraquecido, apoiado em sua espada, os 5 fragmentos restantes circundando-o como abutres. Quando o grupo entrou, todos se viraram. Vocês voltaram, disse Malachar quase surpreso. Por quê? Mirena ergueu a coroa espectral. Para dar a você uma escolha, uma última chance de ser humano novamente. O orgulho riu com escárnio. Humano! Humanidade é fraqueza! Talvez, disse Nyssa sacando as adagas, mas é uma fraqueza pela qual vale a pena lutar. Gorath avançou até o centro do salão. Estendeu a mão para Mirena. A coroa! Ela hesitou. Então colocou a coroa espectral na mão gigantesca dele. Você é o mais bravo de todos nós, sussurrou ela. Gorath sorriu, um sorriso genuíno e pacífico. E vocês são os mais espertos. Não esqueçam de mim, está bem? Antes que pudessem responder, ele colocou a coroa na cabeça. A transformação foi imediata. A coroa espectral brilhou com luz cegante. Gorath rugiu, não de dor, mas de determinação. Seus olhos se iluminaram com poder arcano. E então ele puxou. Os fragmentos gritaram. Suas formas começaram a se dissolver, atraídas para Malacar contra sua vontade. O orgulho lutou. A ganância resistiu. Mas a força de Gorath era absoluta. Um por um, os fragmentos foram arrancados de suas formas e puxados para o corpo de Malacar. Ira, desespero, orgulho, ganância, inveja, traição. O rei gritou, caindo de joelhos enquanto as emoções inundavam de volta. Não, eu não quero sentir, eu não quero lembrar. Mas você vai, rugiu Gorath, sangue escorrendo de seus olhos, ouvidos e boca. A coroa estava consumindo sua vida, mas ele não soltava. Você vai lembrar. O último fragmento, o remorso, surgiu das sombras. Uma figura curvada, chorando. Ela não lutou, simplesmente caminhou até Malacar e o abraçou, e tudo se fundiu. Malachar estava completo pela primeira vez em 3 séculos, e o peso de seus pecados o esmagou. Ele chorou. Chorou como um homem quebrado. Chorou pelos reinos que destruiu, pelas vidas que tirou, pela ambição que o corrompeu. Eu fiz coisas terríveis, sussurrou ele, sua voz finalmente humana. Imperdoáveis. Gorath, ainda segurando as almas unidas, estava de joelhos.
Seu corpo começava a se desfazer em luz. Então, peça perdão, ele disse com dificuldade, e descanse. Malachar olhou para o bárbaro, para Nissa, para Mirena. Obrigado, disse ele, sua voz quebrando. Obrigado por me lembrarem do que é ser humano. E então ele pegou sua própria espada e a cravou no peito. Não em violência, mas em aceitação. O gelo do castelo começou a derreter. A magia negra se dissipou. E Malacar, o rei amaldiçoado, finalmente fechou os olhos. Finalmente descansou. Quando Nissa e Mirena alcançaram Gorath, ele estava caído, sorrindo. Conseguimos, certo? Ele murmurou. Sim, disse Mirena segurando sua mão. Você salvou a todos nós. Bom, então valeu. Ele fechou os olhos. Contem essa história. Contem que o bárbaro não era só músculo. E assim Gorath, o guerreiro de coração imenso, partiu. Nissa e Mirena saíram do castelo enquanto ele desmoronava. Carregavam a memória de 2 heróis. Carregavam a lição de que até as almas mais perdidas podem encontrar redenção. E quando chegaram à taverna mais próxima, elas contaram a história. A história do rei amaldiçoado que caçava sua própria alma e dos heróis que o ajudaram a encontrá-la. E assim, meus queridos ouvintes, termina esta saga. Uma história de fragmentação e reunificação, de pecado e redenção, de heróis que pagaram o preço final para que uma alma perdida pudesse descansar. Lembrem-se, às vezes, a maior vitória não é destruir o vilão, é ajudá-lo a lembrar que um dia ele foi humano, que esta canção ecoe por gerações. Havia um rei que perdeu sua alma, 7 pedaços pelo mundo a rolar, até que heróis com coração de ouro vieram seus fragmentos reunir. Tarion caiu com luz na mão, Gorath segurou até o fim, e Malachar enfim encontrou a paz que buscava sem fim. Esta é minha história. E agora é sua também. Se você gostou, dá um like e se inscreve para que possamos continuar a trazer novas histórias. Boa noite, aventureiros. Até a próxima jornada.